Capítulo 25. No dia seguinte, sexta-feira, começou a chover. A princípio, fiquei contente quando o calor foi soprado para longe, pelas brisas frescas e molhadas que vinham do mar. Mas, depois de 4 horas seguidas de uma chuva torrencial, que não dava sinal de amainar, apanhei-me desejando que ela parasse. Rachel, Leia e eu não tínhamos nenhum freguês para atender. E por falta de outra coisa para fazer, acabamos empenhadas em faxinar a área em que os clientes se sentavam, esfregando paredes e rodapés e até as próprias cadeiras. Eu estava decidida a me distrair com o trabalho. Tão logo eu parava, lá vinham as ideias tristonhas sobre o Ed tentando se infiltrar de novo na minha cabeça. Quando o Andy apareceu, só havíamos atendido uns poucos clientes, então lhe disse para fazer apenas metade do número habitual de pastéis de forno, pois de modo algum precisaríamos da porção completa com o tempo daqueles. Summertime. Ouvia cantar com sua voz grave e rouca. And the living is rainy. Como não amar esta porcaria de verão britânico? Ao meio-dia, Francis apareceu, encharcado apesar do grande guarda-chuva preto que carregava. Ora, olá, falei surpresa. Está tudo bem? O que posso lhe oferecer? Um café e algumas palavras, se for possível, respondeu ele, sacudindo o guarda-chuva e espirrando água em tudo. Dá azar ficar de guarda-chuva do lado de dentro, resmungou Andy em tom lúgubre, do lugar em que se colocara, ao sair da cozinha para bater papo conosco. Francis arqueou uma sobrancelha para ela e sorriu, dizendo: azar é voltar à Inglaterra, justo quando o tempo ficou ruim. Deixei uma onda de calor nos Estados Unidos, ao que parece. Servi-lhe um café e o levei para uma das mesas junto às janelas, onde meu olhar foi atraído pelas furiosas ondas cinzentas que rugiam em seu vai-e-vem e pela chuva que continuava a cair torrencialmente. Caramba, está terrível lá fora, com a maré subindo de forma ameaçadora. Perguntei-me sobre o que Francis quereria conversar. O que havia de tão urgente para ele ter atravessado aquele aguaceiro todo para chegar ao café? Obrigado, disse ele, abrindo um pacotinho de açúcar e mexendo seu conteúdo na xícara. Muito bem, é o seguinte. Não sei se minha mãe lhe disse, mas sou produtor de televisão. Sim, disse, interrompi e com muito orgulho. Francis sorriu. Obrigado. Bem, fui encarregado de fazer uma nova série de documentários para o Channel 4 sobre a sociedade do século XXI. A Grã-Bretanha falida, o colapso da sociedade, a razão por que ninguém mais conversa com ninguém e muito menos conhece os vizinhos. Ele franziu o nariz. Mas também estou apresentando o lado oposto. Comunidades prósperas, geniais, que a gente ainda encontra, onde as pessoas se ajudam e se apoiam. Que ótima ideia, comentei. Eu tinha planos de começar a filmar em Bristol e Londres, captar algumas comunidades de lá. Há uma enorme população portuguesa perto de Stockwell, na parte sul de Londres, por exemplo, e contrastar a união delas com os bairros mais díspares das áreas mais próximas. Não estava planejado fazer nenhum trabalho aqui,
Só passar uns dias com minha mãe, mas... Provoquei querendo saber aonde aquilo ia chegar. Quando entrei aqui ontem à noite e vi minha mãe cercada por tanta gente agradável, fiquei realmente comovido e também aliviado. Sei que tem sido difícil para ela desde que meu pai morreu, isolada de mim e de todos os velhos amigos. Por isso, para mim, foi incrível chegar aqui e ver que, na verdade, ela está bem. Eu não esperava encontrar justo aqui, na porta da minha mãe, o tipo de comunidade unida que estava procurando, muito menos que ela estivesse envolvida nesta comunidade. Bebi um gole de café. Florence é muito agradável. Fico contente por estar se sentindo melhor. Então, prosseguiu Francis, apoiando um cotovelo na mesa e me encarando com um olhar intenso. Eu gostaria de fazer umas filmagens para o documentário aqui na Bahia e gostaria de saber se posso me concentrar no seu café como um centro para a comunidade. Talvez eu possa vir à sua próxima, como se chama mesmo? Clube da Quinta-feira? Ou então, minha mãe mencionou que o grupo de leitura também vai se reunir aqui, ou... Espere, pedi, me perguntando se teria ouvido mal. Você quer filmar coisas aqui no café para um programa que vai passar no Channel 4? Ele confirmou com um aceno da cabeça. Para a nova temporada do Dispatches? Pode ser? Uau! Exclamei, ainda não chegando propriamente a assimilar a ideia. É mesmo? Uau! Descobri que estava dando risinhos feito uma idiota. Ai, meu Deus, preciso cortar o cabelo. Soltei e me senti sem graça por minha vaidade. Quer dizer, sim, por favor, uau! Dei um pulo da cadeira e gritei para Rachel e Lea. Adivinhem, meninas, vamos aparecer na televisão. As duas deram gritinhos. E então o Andy veio correndo da cozinha, toda alvoroçada, e perguntou se daria tempo de pôr maquiagem, porque de jeito nenhum ela ia aparecer na TV sem seus produtos. E todas ficamos ligeiramente agitadas e um pouco estridentes. Que divulgação incrível para o café, fiquei pensando. Uma pequena entrada no horário nobre em rede nacional podia ser melhor do que isso? Francis estava rindo. Por que vocês não vêm se juntar a nós? Perguntou, fazendo sinal para todas se aproximarem. Digam-me o que acham que devemos filmar. Mais gritinhos e risos quando Rachel, Lea e Wendy correram na mesma hora para a mesa e se espremeram conosco nos bancos. Esperem até o maridão saber disso, disse Wendy, olhos brilhando de empolgação. Que bom que eu aceitei o emprego temporário aqui, Ivy. Agora, Francis continuou, dirigindo-se a ele em tom severo, tem certeza de que não pode fazer o programa inteiro sobre nós? Pessoalmente, acho que temos muita coisa a oferecer ao Channel 4. Quase me engasguei com o café ao ver a expressão atônita do Francis e fui gostando cada vez mais da Wendy a cada hora que passava. Ao contrário de outro chefe que eu poderia citar, ela não parecia ter a menor timidez diante das câmeras. Francis disse que sua decisão de filmar ali ia atrapalhar toda a programação de filmagem, em suas palavras, mas que acreditava poder trazer a equipe na terça seguinte.
Nesse dia era para fecharmos um trabalho sobre a comunidade afro-caribenha de St. Paul, em Bristol. Mas podemos adiar isso para quarta-feira ou num aperto para quinta. Por isso, se houver alguma chance de vocês fazerem sua Noite das Garotas na terça-feira em vez da quinta, poderemos gravar um pouco disso. Também conversamos sobre ele entrevistar outras figuras da comunidade, como a Lindsay, do pub, a diretora da escola primária e a Beth, em sua posição de rainha do comércio. Ele disse interessar-se pela coexistência das figuras públicas e particulares do vilarejo, sobre haver um nível de atividade que só dizia respeito à diversão dos turistas em férias, e um nível separado mais oculto que dizia respeito à vida dos moradores locais. Tudo me soou ótimo. Vi, porém, que o Andy foi murchando ao meu lado enquanto discutíamos essas ideias, e pouco depois descobri por quê. Ela se dera conta de que, na verdade, não estaria presente em nenhuma das filmagens do café. Wendy, você terá que vir aqui na terça à noite, eu disse. É nossa noite das garotas, prestes a ficar famosa. Traga um vinho e uns salgadinhos, e você poderá bater um papo com as mulheres de Karen Bay. Mesmo não sendo realmente do vilarejo? Perguntou ela, e eu já ia brincando e dizendo que, na verdade, se ela não era do vilarejo, não teria permissão para entrar, quando detectei certa vulnerabilidade em seu rosto. Pensei em quantas vezes ela chegava a sair à noite, dado que parecia cuidar do marido durante grande parte do tempo. É claro, respondi. Especialmente se você trouxer uns petiscos saborosos para dividir. Em 2 tempos vai ter uma penca de novas melhores amigas. Ela pareceu se animar. Beleza, então pode contar comigo. Vou usar meu vestido mais chique e tudo. Agora, Francis, você trate de pegar meu melhor lado na gravação, viu? Acrescentou, apontando o dedo para ele. E pelo amor de Deus, não me filme quando eu estiver com a cara cheia de bolo. Não importa o que tenha que fazer. Caso contrário, o Channel 4 vai ter que se ver comigo. Francis deu uma risada e trocamos um sorriso. A Wendy ficaria incrível na TV, eu já sabia. A notícia sobre o programa de televisão se espalhou pelo vilarejo feito fogo em palha seca. E todos os moradores pareceram super empolgados com a ideia. É justamente disso que Karen Bay precisa, uma boa propaganda. Disse Beth, o rosto se enrugando com um sorriso. Quando dei uma passada na loja mais tarde, naquele mesmo dia, esse programa pode nos pôr no mapa, aumentar 10 vezes o número de turistas. Eu sei, vai ser ótimo. Comentei feliz da vida. Nem acredito que meu pequeno café estará no Channel 4. Queria que a tia Jo pudesse estar aqui para ver isso. Ela ficaria muito orgulhosa, querida, muito orgulhosa. Ah, e você já viu a Gazeta de hoje? Tem uma boa crítica sobre o jantar que você ofereceu. Pegou um exemplar do jornal e o folheou para procurar, página após página, até quase chegar às notícias esportivas no final. Pronto, aqui, disse por fim, pondo um dedo no jornal. Inclinei-me para ver. Em meio a alguns anúncios espalhafatosos sobre outros restaurantes, horóscopos e uma reportagem sobre uma produção em cartaz no teatro de New Quay,
Havia uma pequena foto de Rachel e eu, de bochechas muito rosadas, abaixo da manchete. Casa cheia para o cardápio de jantar do Praia Café. Corri os olhos rapidamente pelo texto com o coração aos pulos. Nova proprietária do Praia Café em Karen Bay, Eve Flynn, 39. 39? Esbravejei. Eu tenho 32, seus sacanas insolentes. Lançou um cardápio de jantar para quem estiver em busca de comida local, feita na hora, servida num belo cenário à beira-mar. Eles copiaram o release inteiro, percebi, revirando os olhos. Ainda assim poderia ter sido pior. Com preços razoáveis e um cardápio sazonal simples, a clientela pode saborear uma comida excelente enquanto o sol se põe na pitoresca Karen Bay. O café funciona no sistema bio, traga a sua própria bebida e cobra a taxa de rolha de 2 libras. Com certeza podemos garantir uma atmosfera descontraída e afável, com muitos clientes satisfeitos. Para reservas, telefone. O sorriso desapareceu do meu rosto. Foi o trecho para reservas que acabou comigo. Quem saberia dizer se e quando eu voltaria a ter um cardápio de jantar, agora que Ed tinha sumido? Por mais fabulosa que fosse a Wendy, eu não poderia lhe pedir para cumprir um turno à noite toda semana. Enquanto isso, o que eu diria quando as pessoas telefonassem para reservar uma mesa? Ah, sinto muito. Só podemos abrir naquela sexta-feira. Ambiciosa demais, essa sou eu. Olhei para a nossa foto e senti uma fisgada por causa daquela noite maluca, caótica e dos sentimentos de vitória que se seguiram. Agora era óbvia a razão por que Ed não quisera que tirassem sua foto, é claro. Obrigada, Betty. Falei tentando não soar chorosa. Vou levar um exemplar. Faria um recorte e o guardaria num livro de recordações, decidi. E talvez um dos entrevistados que eu ia receber na segunda-feira se dispusesse a tentar outro menu de fim de semana comigo. Sem dúvida, um deles daria conta do recado. Eu só precisava ter fé. O fim de semana passou e nada de Ed entrar em contato ou dar as caras. Eu estava resignada com o fato dele ter ido embora, mas isso não fazia com que me sentisse melhor. Na verdade, eu me achava mais idiota a cada dia que passava. Estivera vulnerável, recuperando-me do rompimento com Matthew. Percebi tristemente e ele havia tirado o proveito disso. Mas foi tanto minha culpa quanto dele. Choraminguei ao telefone com Amber. Ele não me forçou a nada. Fui uma presa fácil, só. Só achei que ele era melhor do que isso e, na verdade, não passava de um babacão, sugeriu Amber para ajudar. É, exatamente, um babacão completo. Um lobo em pele de chefe. Amber estava numa maré de sorte. Fora chamada pela BBC a fazer uma segunda audição para um novo papel que seria introduzido no seriado Holby City. Estou me borrando de medo, disse ela animada, mas empolgada também. Talvez essa seja a minha chance, Eve. Sei que é o que eu sempre digo, mas essa pode ser mesmo minha chance. Estou aqui de dedos cruzados por você. Minha irmã Louise me surpreendeu ligando para bater papo naquela noite.
Quando podemos ir até aí para visitá-la? Perguntou. Os filhos da Ruth não param de falar sobre a visita ao seu café. E os meus estão todos aflitos para ir também. Verdade? Indaguei surpresa com um calorzinho se formando no peito. É, parece que não a vemos há séculos, Ive. Tem sido estranho aqui sem você. Tem? É claro que sim. E eu fiquei muito triste quando soube do Matthew, aliás, que idiota. Mas nunca achei que ele fosse bom o bastante para você sequer saber. Não? Quer dizer, obrigada. Percebi que estava embasbacada diante de todas as revelações que iam chegando pelo telefone e fiquei feliz por não haver ninguém por perto para me ver. E então, quando podemos ir? Que tal no último fim de semana em junho? Esplêndido, respondi, ainda meio perplexa. Louise e seus filhos queriam me ver, eu, a ovelha negra. Sei que na maioria das famílias normais isso não seria nada fora do comum, mas para mim foi como o homem pisando na lua. Flagrei-me, sorrindo pelo resto da noite, toda vez que me lembrava da conversa. Na segunda-feira o café ficou fechado e entrevistei meu hall de candidatos para o emprego de chefe. A funcionária da Delicatessen de Wadebridge me informou que não estaria disponível para trabalhar nos fins de semana nem nos feriados. Que por mero acaso vinham a ser nossos dias de maior movimento. O mestre das batatas fritas cheirava claramente a álcool, a despeito da bala de hortelã que mastigava. O ex-chefe de pub com seus 50 e não sei quantos anos tinha um problema horrendo de higiene pessoal e confessou ter perdido o último emprego devido a uma briga com o gerente do restaurante. Não foi nada sério, disse pouco convincente, enquanto eu ficava ali de olhos arregalados, horrorizada. Não machuquei ninguém. Resumindo, eram todos um caso perdido. E como se não bastasse, recebi uma visita surpresa do Cal, que entrou quando eu estava na metade da terceira entrevista do dia. Perguntando se poderia ter seu antigo emprego de volta, já que fora inesperadamente dispensado do último local de trabalho. O ex-chefe do pub virou-se de um modo tão agressivo que achei que ia desafiar Cal para um duelo. Cal, na verdade estou fazendo entrevistas para o cargo de chefe nesse momento, respondi irritada. E creio que no seu caso a resposta seja não. Mas, começou ele, o ex-chefe do pub empertigou-se na cadeira ameaçador. Você ouviu o que ela disse? Meio que esperei que começasse a estalar os nós dos dedos. Cai fora. Toda a experiência das entrevistas foi sumamente deprimente. Mal pude acreditar que não havia um único candidato adequado capaz de chegar perto da maestria do Ed. Eu tivera uma sorte danada com ele, percebi, e senti a sua falta mais do que nunca. Telefonei para o Andy e implorei que ela me fizesse mais alguns pastéis de forno para a semana seguinte. Depois tornei a ligar para as agências de empregos para saber se havia alguém que pudesse se interessar pelo emprego a longo prazo. Elas não me pareceram esperançosas. Vamos ver o que podemos fazer, falaram.
Mas você está isolada aí, é mais difícil achar alguém quando as pessoas precisam de carro para ir e vir do trabalho. Mergulhei na melancolia. Talvez eu houvesse sonhado alto demais. Talvez tivesse sido por isso que Joe havia acabado empregando pessoas incompetentes como o Cal e a Saffron. Talvez eu tivesse me precipitado ao dispensar o Cal mais cedo. Quando ele apareceu com o rabo entre as pernas, deveria lhe dar outra chance? Soltei um grande suspiro, contemplando pela janela a chuva forte, que começara a apertar de novo. Recontratar o Cal seria um claro retrocesso. Eu podia estar desesperada, mas não tanto assim, não. Ainda não está na hora de desistir, Eve, lembrei a mim mesma. No dia seguinte, eu teria a equipe da televisão e havia também a Noite das Garotas. Seria uma noite fabulosa. Todas as mulheres do vilarejo pareciam estar marcando cortes e escovas de cabelo de urgência com Xena, a cabeleireira que a atendia em casa, e discutindo animadamente o que vestiriam, na expectativa de aparecerem na televisão. O café prosperava, a comunidade me aceitara e havia uma porção de coisas boas acontecendo. Ainda não está na hora de desistir. Eu continuaria a repetir isso para mim mesma até finalmente acreditar. Dormi mal na noite de segunda-feira. Não só fiquei me revirando de um lado para outro, pensando se algum dia ia encontrar um chefe tão bom quanto Ed, e em todas as coisas que queria fazer para deixar o lugar perfeito para a filmagem do dia seguinte. Mas a chuva voltou a martelar torrencialmente e um vento feroz soprou em rajadas ao redor do café. O prédio tinha uma estrutura bem desordenada, uma mistura de partes novas e antigas. A cozinha e a área do salão tinham apenas um andar, tendo sido acrescentadas posteriormente à estrutura original, enquanto a parte central mais antiga, onde ficava o apartamento, possuía 2 andares como a ponte de um navio. Nessa noite, com a ventania uivando ao redor e o prédio estalando e rangendo, tive mesmo a impressão de estar num navio em alto mar. No fim, enfiei uns protetores nos ouvidos para bloquear o barulho. Pus o travesseiro sobre a cabeça e acabei adormecendo. Quando acordei na manhã seguinte, o sol brilhava e sorri ao pensar na equipe de filmagem chegando a Carwen dali a poucas horas e captando em filme toda a sua beleza ensolarada. Viva! Naquele dia eu não deixaria me abater pelo problema do chefe. Este era o dia em que meu café à beira-mar seria filmado para o Channel 4. Senti-me como uma noiva na manhã do dia do casamento, nervosa e agitada e torcendo para que tudo corresse bem. Por favor, permita que tudo dê certo, pedi entre os dentes. Seria típico da minha sorte acontecer alguma desgraça na hora da filmagem, como uma praga de ratos ou gafanhotos emergindo da cozinha, tudo sendo transmitido em rede nacional. Seria dar adeus ao café, em outras palavras. Mas isso não ia acontecer. Não aconteceria naquele dia. O universo tinha me proporcionado um golpe de sorte ao pôr Francis no meu caminho. E
ia provar ao país inteiro que o Praia Café em Karen Bay era o melhor estabelecimento da Cornualha. Tomei uma chuveirada rápida e desci calmamente para tomar o café da manhã. E foi então que soltei um grito de susto e desolação, seguido por muitos xingamentos e vontade de chorar. Ah, meu Deus! Não! Exclamei angustiada, lágrimas brotando nos olhos. Ah, não! Hoje não! Por que isso tinha que acontecer justo hoje? A tempestade devia ter sido ainda pior do que eu imaginara. Meus protetores de ouvido também pareciam ter comprovado sua resistência de padrão industrial, capazes de bloquear os barulhos mais altos, como o do telhado do meu café ruindo durante a noite. Porque, sim, era uma desgraça. O universo estava apontando o dedo e rindo de mim, com a barriga, de tanto gargalhar por causa da pedra mais recente que havia colocado no meu caminho para estragar tudo. Fiquei olhando para cima e para baixo, na esperança de ter cometido um erro de estar sonhando, ou de aquilo ser um truque bizarro da luz, mas não. Havia mesmo um rombo gigantesco no teto. Dava para ver o azul pálido através dele. Havia enormes pedaços de gesso no chão, bem no meio do café, rodeados por imensas poças de água da chuva, como ilhas num lago. Merda. Merda elevada à megazilionésima potência. Tornei a conferir, olhando para cima e para baixo. O rombo continuava lá, os escombros no chão continuavam lá. Murchei de desolação, me apoiando numa das paredes. As lágrimas corriam por meu rosto. Já era o programa de TV. Já era a gloriosa vitória da noite das garotas. Como é que eu poderia sequer abrir o café? Com o risco de pedaços de teto caírem na cabeça dos clientes, estava tudo cancelado. Lá se ia a sensação de ser uma noiva na manhã do casamento. Agora, eu me sentia como a noiva largada no altar, depois de lhe ser arrancado no último minuto o felizes para sempre que fora prometido. Está bem, controle-se, Ive, faça alguma coisa a respeito, seja prática, comece a resolver o problema. Coisas piores já aconteceram. Talvez o pessoal da televisão espere uns dias até eu consertar o teto e mandar limpar tudo. Mas, logo hoje tinha que dar tudo errado. Após alguns minutos torcendo as mãos, fiz o que qualquer homem ou mulher de negócios dotados de competência e assertividade faria numa crise. Telefonei para meu pai. O seguro está em dia? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Boa pergunta, eu não fazia a menor ideia. Está, respondi cruzando os dedos. Se houver muitos estragos, você vai precisar chamá-los para fazer uma vistoria. Não comece nenhuma reforma sem o aval deles. Você pode perder a cobertura se começar os consertos por conta própria. Suspirei. Mas eu preciso de tudo consertado para hoje à noite, pai. Vai haver uma equipe de televisão filmando aqui. Esta noite? Ele bufou.
Só se você tiver muita sorte. Liguei para a seguradora. Eu estava com os pagamentos em dia, felizmente. Eles disseram que precisariam de 2 dias úteis para mandar alguém vistoriar a propriedade para que eu pudesse pleitear e receber a indenização do sinistro. Respondi que não dispunha de 2 dias. 2 dias estavam fora de cogitação. Pedi que viessem mais cedo, digamos, dali a 1 hora. Aliás, cheguei a usar a expressão estou implorando. E deixei escapar algumas lágrimas. A mulher do outro lado da linha não chegou propriamente a rir por causa da minha falta de noção, mas imagino que tenha chegado perto. Sinto muito, disse em tom meloso, soando como se não desse a mínima. O mais cedo que podemos ir é na quinta-feira. Desliguei o telefone e tornei a me debulhar em lágrimas. E agora?